Fala, jovem! Se você está iniciando no Laravel, você precisa conhecer esse recurso de versionar o banco de dados, que é chamado de Migrations. Vamos lá. Aqui dentro dos arquivos do Laravel, a gente tem essa pasta aqui, Database, e aí a gente tem também a pasta chamada Migrations, tá? Essa pasta aqui é composta de vários arquivos, cara, e o Laravel já traz pra gente, né, esses arquivos aqui de Migrations. Cara, esses arquivos são arquivos PHP, tá? Que vão determinar, ou seja, são os arquivos que contêm instruções para que o Laravel crie o nosso banco de dados, tá certo? Nossas tabelas e campos lá do banco de dados. Então aqui a gente tem esse create users table, ou seja, existem instruções dentro desse arquivo para dizer assim, ó, crie as tabelas relacionadas aos usuários. Essas tabelas são essas e os campos dessas tabelas são esses aqui, tá? E assim sucessivamente. Aqui tem um outro arquivo chamado create cache, e outro create jobs, e assim sucessivamente. Então, cada arquivo desse, né, contém instruções, né, para dizer ao Laravel como ele vai tratar o banco de dados. Ele vai criar tabela, vai remover tabela, criar campo, remover campo, etc. Beleza? E antes de a gente mergulhar nesses arquivos, a gente precisa entender um pouco mais da teoria da coisa. Isso daqui é como se fosse uma timeline, né, uma linha do tempo. Quando você cria uma tabela de usuários, ela entrou lá, né? Já foi, está em produção. A tabela lá está rodando. Você não pode alterar ela lá na mão mais. Você só pode alterar via a migration, porque senão o Laravel vai se perder das alterações. Porque aqui você vai controlar todas as alterações que você fizer na tabela de usuários. Ou todas as alterações que você fizer em qualquer outra tabela. Então, uma linha do tempo. Aqui é como se fosse, você criou a tabela de usuário hoje. Amanhã você criou essa tabela de cache. Depois de amanhã, jobs, etc. Se você precisar alterar a tabela de usuário, ela vai entrar aqui embaixo, na linha do tempo. Ela não vai entrar no início ou no meio, entre um e outro. Ela vai entrar lá por último, porque é uma sequência. Porque depois que você roda essa migration, o Laravel vai, arquivo por arquivo, executando. Ele vai executar lá a create usuários, ele vai executar create cache, ele vai executar uma por uma, ou seja, é uma linha do tempo, certo? Baseada aqui na ordem desses arquivos. A gente vai ver tudo isso funcionando já já, tá? Mas eu preciso que você entenda esse conceito. Dentro desse arquivo, cara, a gente tem uma estrutura, tá, muito interessante, que são dois métodos, o método up e o método down. Eu não sou muito fã dessa nomenclatura, porque como eu trato isso aqui como linha do tempo, para mim era para ser para frente e para trás. Para trás lá ele, né? Mas você entendeu. Para frente e para trás, porque eu estou caminhando, aí se eu quiser voltar no tempo um pouquinho, eu posso voltar e continuar caminhando, certo? Então essa história de para cima e para baixo é um pouco complicado. Mas eu quero que você entenda isso. O up é para frente e o down é para trás, se você pensar na linha do tempo, beleza? Aqui também a gente pode tratar assim, ó, o up quando você rodar a migration para frente e o down quando você rodar a migration para trás. Isso a gente vai ver também. Tá? Então, assim, dentro desses métodos, a gente tem as instruções que eu falei anteriormente. Essas instruções são aqui, por exemplo, o esquema, né? Que isso aqui já é a sintaxe do Laravel. O esquema é create, né? Para criar a tabela aqui de usuários, tá? E aí ele vai dizer os campos aqui, ó. O campo ID, o campo name, que é uma string, o campo string nome, e-mail. Aqui um timestamp, aqui, ou seja, vários campos aí do banco de dados. E também nesse app, ele já joga outra tabela aqui, password reset tokens, com vários campos dentro. E depois outra tabela, sessions, com vários campos dentro. Então, tá vendo que são instruções. Quando você rodar migration, ele vai pegar esse método app e executar todas essas instruções lá dentro, tá? Por outro modo, se você voltar no tempo, se você quiser voltar no tempo, aqui é máquina do tempo, jovem, aqui você vai e volta, tá? Aí você tem que dizer ao Laravel o que fazer se você voltar no tempo, porque você tá indo para frente, ele tá executando umas paradas lá, tá. Se você voltar no tempo, o que é que o Laravel tem que fazer? Você tem que dizer para ele. Nesse caso aqui, ele tá dizendo aqui, ó, drop if exist, ou seja, delete a tabela users, a tabela reset, a tabela session. Por que delete, galera? Porque até esse ponto da linha do tempo, essas tabelas não existem. Essa tabela, opa, não queria fechar tudo, não. Essas tabelas, né, só existem quando ele for executado.
E aí, se eu der um rollback, né, se eu voltar atrás no tempo, eu preciso remover essas tabelas, perfeito? Da mesma forma que se eu adicionar um campo, a gente vai ver isso já já na prática, tá? Se a gente adicionar um campo na tabela usuários, quando eu voltar atrás, eu tenho que deletar esse campo, porque esse campo não existia. Se eu deixar esse campo lá, o Laravel vai se perder nessas alterações. Então, você tem que ser muito cuidadoso com isso, tá certo? Então, cara, assim vai todos os arquivos aqui de migration, tá? Então, vamos começar a brincar com eles na Vera. Se a gente chegar aqui, ó, no banco de dados, atualizar, não temos nada aqui, tá? O banco de dados está vazio. Se a gente rodar aqui, php artisan migrate, ou seja, a gente está dizendo ao Laravel, execute a migration. Ele vai pegar todos aqueles arquivos de migration e vai executar o comando, né, na verdade, o método up, né, que é para frente. Estou andando para frente, jovem, certo? Pau na máquina. Olha lá, executou tudo e eu tenho todas as tabelas aqui, tá? As instruções que o Laravel fez lá na migration de usuários estão todas aqui, ó. OID, nome, e-mail, tudo aqui certinho. E aí você controla tudo, cara. Por isso que eu digo que é um versionador do banco de dados. Porque a partir de agora eu posso começar a alterar coisas dentro da tabela. Como, por exemplo, vamos lá. PHP Artisan, vamos criar uma migration, make migration. E eu vou dizer que essa daqui é add field to users, tá? E aí eu vou dizer que a tabela é users, beleza? E aí ele já traz para mim o blueprints, que é esse cara aqui, ó. Se eu não adicionar aquela flag table, isso daqui vai vir vazio. Aí, como eu sou preguiçoso, não quero ficar digitando isso aqui, já traz isso aqui para mim. Ha! Show de bola. Aí eu vou chegar aqui e dizer assim, ó, não se preocupe muito com a sintaxe, tá? Porque isso aqui você vai pegando, né, com o tempo. Se preocupe com o conceito da parada. Então, vou dizer que, deixa eu ver se eu já adicionei esses campos aqui, não. Então, eu vou dizer assim, ó, eu vou colocar aqui como inteiro, big integer, vou dizer que é points, tá? E eu vou dizer que o valor padrão dele é 0, default 0, certo? Criei um campo aqui chamado de big integer, que é para inteiros grandes, e vou criar outro campo aqui. Aliás, vou criar só um campo para não confundir somente, tá? E aqui, quando eu voltar no tempo, o que é que eu tenho que fazer? Se eu estou criando o campo, eu tenho que deletar o campo. Então, vai ser o quê? Table, drop, column. Se eu não me engano aqui, eu posso passar uma string ou um array. Ai, não lembro de cabeça. Eu vou testar aqui um string, points. Tá? Como aqui é no plural, eu vou arriscar array. Vamos ver se eu acertei. Beleza? Então vamos lá executar migration. PHP artisan make não make, Thiago. Migration. Migrate, na verdade. Ou seja, aí o Laravel agora, olha só, antes de a gente executar essa migration, eu quero mostrar uma coisa para você. Ele tem uma tabela aqui chamada migration, onde ele registra todo o processo. Tá vendo que ele executou a migration de usuário, de cache, jobs, personal access, certo? Quando eu adicionar essa migration aqui e executar migrate, pau, ele vai executar somente uma, porque a minha linha do tempo estava aqui, ó, no create personal access token, tá? A minha linha do tempo parou aqui. Aí eu adicionei mais coisas, né? Avancei na linha do tempo. Aí, quando eu executar, ele vai executar daqui para frente. Beleza? Tá aqui, ó, add field to users. Se eu abrir o usuário aqui, eu tenho o campo aqui, ó, points. Olha que massa. Aí, agora para a gente testar aquele lance de voltar no tempo, a gente vai fazer o seguinte, ó. PHP artisan, migrate, vai passar 2 pontos, rollback. Rollback. Ou seja, volte uma casa, né? E aí, ele vai voltar, ele vai executar agora o down, e aí vai remover essa coluna. Olha lá, removeu. Haha, que top, jovem. E o interessante aqui é que você pode utilizar rollback e dizer aqui a quantidade de step que você quer voltar. Você pode dizer 4 steps, 5 steps, 3 steps. Só o rollback você vai voltar uma casa, tá certo? Considere que cada batch desse aqui, ó, é uma casa. Aqui foi o batch 1. Aí, se eu disser aqui migrate, batch 2, tá?
Se eu voltar 2 casas, provavelmente ele vai zerar meu banco de dados. Vamos testar aqui. Rollback, step 2. Ele voltou 2 casas só. Que legal, não é o batch, olha lá. Então eu vou tentar voltar mais um. Ele voltou tudo. Massa demais. Cara, ele diz aqui a quantidade de step que você quer retornar. Tá? Então, cara, na migration você tem muitas e muitas e muitas opções. Obviamente não dá para eu abordar todas aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que a galera se mata muito, se perde muito nessa questão do up e down. Para frente e para trás. Para frente, o que é que você quer que ele faça? Se você reverter, tá aqui, né? Reverse the migration. O que é que você quer que o Laravel faça se você reverter? Então não faz sentido de você criar um campo aqui points e na hora de reverter você dizer que quer criar outro campo chamado de teste, né? Não faz sentido. Então você tem que reverter o que você fez anteriormente, obviamente. E aí você pode adicionar quantas migrations você quiser, sem problema nenhum. Mas, como eu falei, o assunto migration é um assunto bem extenso. Se você vier na documentação aqui, migrations, você vai ver que existe uma série de recursos para a gente utilizar. Por exemplo, a parte de colunas, você tem todos esses caras aqui para criar. Tá? Big Increments, IP Address, a gente tem UUID, que eu uso bastante, a gente tem String, Text, Integer, cara, Foreign ID, tem muita coisa aqui para a gente usar já nativamente do Laravel. E ele vai te dar vários exemplos aqui de como você pode utilizar cada coluna, tá? Inclusive, né, sobre o esquema, deixa eu ver aqui uma parada, para te já deixar aqui, né, porque já é básico e você precisa saber. Se eu quiser criar uma migration, olha só, PHP Artisan, make migration. Se eu disser logo, só isso aqui, ó, create company table. Só isso aqui. Só o fato de eu ter colocado create e no final table, o Laravel já interpretou isso aqui. E aí já trouxe para mim isso daqui, ó. O esquema create, que é diferente do esquema table. O esquema table é para você modificar. O esquema create é para você criar, tá? Então, só essa nomenclatura aqui ele já reconhece. Tanto é que se eu chegar aqui e colocar só assim, ó, tabela de post, tá? Não tem essa nomenclatura, o Laravel não vai saber o que é, ele vai entregar pra gente vazio, tá? Aqui não. Aqui ele criou e aqui ele já destruiu no reverse, que voltando à linha do tempo. Show de bola, jovem? Show de bola. Espero que tenha esclarecido muita coisa aqui nessa parte de migration, mas não esqueça de vir na documentação e dar uma lida porque vale muito a pena. Mas se você ainda tem dúvidas em algo especial sobre migrations, deixa aqui embaixo nos comentários que eu pessoalmente vou te responder. Beleza? E jovem, o assunto Laravel é muito grande e tem muita coisa para a gente estudar. Então por isso que eu recomendo você clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui na tela para a gente continuar os nossos estudos. Eu fico por aqui, jovem, e te vejo aí nos próximos vídeos. Forte abraço e fui!